Olá, como vai? É um prazer ter você novamente. Vamos dar início agora à nossa aula sobre flexão pura em vigas, que faz parte do nosso curso de resistência dos materiais. Essa aula é muito importante porque o comportamento de uma peça, de uma viga, ou uma laje, ou um radier, submetido aí a tensões de flexão, é muito diferente do comportamento das peças submetidas a tensões axiais comuns, tração ou compressão pura, por exemplo. E a maioria dos nossos elementos, um pilar, uma viga, uma laje de estruturas, são submetidos à flexão. E o conhecimento aí das tensões máximas, principalmente as tensões máximas que ocorrem tanto de tração quanto de compressão no perfil, é muito importante para a gente no dimensionamento estrutural. Ok? Muito bem. Imagine que nós temos aqui uma viga biapoiada. Vamos desprezar aqui o peso próprio da viga e vão aplicar duas cargas concentradas. Obviamente, essa viga vai sofrer aqui uma flexão, uma deformação assim, em forma de arco. Vamos pegar um pedacinho dessa viga, esse pedacinho aqui, vamos ampliar. Observe que na ampliação, se eu traçar aqui uma linha perpendicular ao eixo da viga, a gente observa que essa parte de cima da viga sofreu aqui um pequeno encurtamento. E a parte de baixo da viga sofreu um pequeno alongamento. Então fica claro observar que essa região aqui está sendo submetida por tensões de compressão. Porque as deformações foram negativas, as deformações foram de compressão. Já essa região de baixo aqui foi submetida a tensão de tração, porque houve um alongamento das fibras. E há uma região aqui no meio da viga em que a minha tensão é exatamente igual a zero. Ora, essa região aqui, ao longo de toda a viga, é conhecido como linha neutra. Como o próprio nome diz, ela é linha neutra porque as tensões são nulas. Não há tensão nem de compressão nem de tração, não há deformação nesse ponto aqui, ao longo de toda o comprimento longitudinal da viga. E observe que eu tenho tração embaixo e compressão em cima, porque o momento é positivo. Porque no caso de momento negativo, pegando aqui uma viga submetida a momentos positivos e negativos, a situação se inverte. No momento positivo, eu vou ter tração na fibra inferior e vou ter compressão na fibra superior. Então, essa parte azul está sendo tracionada, essa parte em vermelho comprimida. Quando eu chego aqui no momento negativo, a situação se inverte. Eu tenho tração na fibra superior e compressão na fibra inferior. Então, a minha linha neutra, ela caminha ao longo da viga aqui, mas a situação se inverte. E este conceito, que momento positivo traciona a fibra inferior e que momento negativo traciona a fibra superior, ele é muito importante para você entender o comportamento de peças fletidas. Concreto armado, por exemplo, aonde que eu vou colocar o aço? Eu vou colocar o aço exatamente aonde há tração. Ah, professor, mas eu coloco também aço na compressão. Tudo bem, mas é um outro caso. Mas o aço funciona basicamente ajudando o concreto a suportar as tensões de tração. Então, se essa viga fosse uma viga de concreto, eu teria obrigatoriamente que colocar aço embaixo, aqui no momento positivo, e colocar aço em cima, aqui no momento negativo. Eventualmente, a gente vai ver lá no curso de concreto que eu posso ter que colocar aço também na região comprimida. Mas aí é um outro caso, a gente vai estudar isso lá no concreto armado. Nós pegarmos aqui um modelo feito no computador com programas de elementos finitos, um perfil I, uma viga I, submetida a um carregamento distribuído, mas engastada
na ponta aqui e na ponta de cá. Então, as condições de contorno dela aqui é engastamento e engastamento. Observe que no meio do vão aqui, ó, as minhas tensões são de tração. Ó. Verde e amarelo é tração. Na parte de baixo, abaixo da linha neutra. E na parte de cima, as tensões são de compressão. Está em vermelho e marrom. Nos vínculos aqui, ó, nas bordas, aonde eu engastei, houve uma inversão de momentos. Então, houve inversão também de tensões. A minha compressão passou para baixo e a minha tração passou para cima. Porque esse tipo de viga, engastada e biengastada, ela tem momento negativo aqui no engaste, momento positivo no meio do vão e volta a ter momento negativo de novo lá na ponta. Então, você observa aqui no programa de elementos finitos claramente a inversão de tensões. Essa região aqui há um pouco de perturbação, em torno das tensões, porque é uma região de ligação. Então, a tensão tem uma certa descontinuidade, mas dá para observar claramente que as tensões aqui são tensões de tração em cima e compressão embaixo. Aqui também, ó, compressão embaixo, tração em cima. E no meio aqui, onde eu tenho uma distribuição de tensões mais linear, mais fácil de observar, eu tenho compressão em cima e tração embaixo. É uma viga biengastada submetida a momento positivo. Muito bem. O que é importante para nós para fazer o dimensionamento aí de um elemento estrutural qualquer? É conhecer o valor dessas tensões aqui. Ó. Quanto que vale a tensão marrom que está aqui? Quanto que vale a tensão amarela? Qual que é o valor da deformação que eu vou ter aqui em cima? Qual é a deformação que eu vou ter aqui embaixo? Porque com o valor das tensões e deformações eu consigo dimensionar o perfil. Cálculo estrutural de qualquer elemento, ele é basicamente a análise de tensões em seções. Tensões e deformações em seções. Quando eu vou resolver uma viga dessa, o que eu tenho, na verdade, são os momentos fletores, porque eu tenho a carga distribuída, eu encontro aqui o momento fletor, encontro força cortante, carga normal, ou seja, eu tenho os esforços. Mas eu preciso conhecer as tensões. Como é que eu faço, então, para conhecer a tensão nessa viga aqui? Se eu tenho o valor do momento fletor, que tem, obviamente, as propriedades aqui do material. Bom, vamos voltar aqui na nossa viguinha fletida. Ó. Vou colocar um eixo aqui, um eixo que eu chamo de X, longitudinal ao comprimento da viga, e um eixo Y transversal aqui, perpendicular aqui ao eixo da viga X. Vou pegar um elemento bem pequeno aqui, ó, um elemento de comprimento dx, e vou separar esse elemento. Ampliei aqui o elemento. Eu vou enxergar aqui no meio a linha neutra, a parte que foi alongada e a parte que foi encurtada. A linha neutra eu vou chamar de L. O comprimento da linha neutra aqui, ó, dentro do comprimento dx, eu vou chamar de L. Como isso aqui é um arco, eu vou ter um raio, que vai começar lá na origem do círculo e vai morrer aqui na linha neutra. Esse raio eu vou chamar de raio de curvatura da seção. Se eu tenho um arco, eu tenho um ângulo interno, que eu vou chamar de dθ. Ora, como esse pedacinho aqui é muito pequeno, eu posso dizer que a tangente de dθ, do ângulo aqui, ó, é o comprimento L dividido pelo raio de curvatura. É o L dividido pelo raio. Ora, como a tangente de um ângulo muito pequeno é aproximadamente igual ao ângulo, eu posso dizer que dθ é L sobre R. Então, L, ou seja, o comprimento aqui dessa linha, da linha neutra aqui, ó, ele vai ser o raio vezes o dθ. O comprimento L dentro do meu elemento dx nada mais é do que o raio de curvatura multiplicado pelo dθ.
Vou fazer o seguinte. Vou pegar uma distância y aqui, ó, da linha neutra, acima da linha neutra, e vou marcar esse ponto. Com isso, eu vou ter um outro comprimento. Eu vou ter o comprimento aqui, ó, desse ponto em que eu marquei. Comprimento L', que obviamente é menor do que o L, porque houve um encurtamento aqui, ó. Olha, quanto que vale esse L'? Dθ vai ser igual a L' dividido por quem? Pelo raio menos o y, que é a distância desse ponto aqui, ó, até esse ponto aqui em cima. Ajustando aqui a equação, ó, eu tenho então que o comprimento L' vai ser o R dθ menos o Y dθ. Só pegar essa parcela que está aqui e jogar para cá. Ó. Como eu sei que o L, comprimento L, ele é o R dθ, eu vou relacionar aqui as duas equações. Eu vou ampliar esse pedacinho aqui, ó, para a gente enxergar melhor. Tem aqui o L', o L e o Y. E tem aqui uma deformação delta. É o tanto que encurtou aqui, ó. Nós lembramos lá da resistência 1 que a deformação específica ela é o delta, que é o tanto que encurtou aqui, ó, dividido pelo L. Olha, quanto que vale meu delta? O delta vai ser o L' menos o L. O L' eu tenho, o L também eu tenho. Então, o delta vai ser R dθ menos R dθ menos Y dθ. L' menos o L. Simplificando aqui, ó, o meu delta é menos Y dθ. Julgando nesta equação que está aqui, ó, porque qual vai ser a minha deformação em x? Deformação específica em x. Se o delta é menos y dθ, e o epsilon é o delta dividido por L, minha deformação em x vai ser menos y dθ, que divide R dθ, porque o L é R dθ. Corta dθ com dθ, a deformação em x, menos y sobre R. Então, a deformação em qualquer ponto aqui da minha seção vai depender somente da altura aqui, ó, e do raio de curvatura. Qual vai ser a minha deformação máxima, então? Que vai ser lá em cima, ó, na parte mais distante aqui da linha neutra. A deformação máxima de compressão em cima e a deformação máxima de tração embaixo. Eu vou chamar a distância máxima de C. Logo, minha deformação máxima vai ser o C dividido por R, porque o meu Y agora vale C. Ela pode ser máxima negativa ou máxima positiva se for de tração. Dessa expressão aqui, ó, a gente já tira um primeiro conceito muito importante. Se eu pegar esse C e trazer cá para baixo, vai ficar assim, ó, 1 sobre R, ou seja, o inverso do raio de curvatura, é igual a deformação máxima dividido por C. Isso aqui é conhecido como curvatura da seção. A curvatura de uma seção, curvatura φ, que vai ocorrer aqui, né, exatamente esse arcozinho pequenininho que tem aqui, ó, ele é nada mais, nada menos do que o inverso do raio de curvatura. Ou a deformação específica máxima dividido pela distância da linha neutra até a parte mais comprimida ou a parte mais tracionada. Ok? Nós vamos estudar a curvatura da seção mais para frente, no cálculo de deformação de viga, mas é importante você entender que já sai daqui, ó, de onde que vem a expressão da curvatura. Vem exatamente dessa dedução que a gente acabou de fazer aqui. Bom, vamos voltar aqui, ó. Vou ajustar isso aqui, ó. Eu sei então que meu comprimento C ele vai ser o R que multiplica o epsilon m. Então, a distância daqui até aqui nada mais é do que o raio de curvatura multiplicado pela deformação máxima.
Vou guardar esse valor aí. Vou fazer o seguinte. Eu sei que minha deformação em x ela é menos y sobre r. Sendo y uma distância qualquer acima da linha neutra aqui na seção. Vou ajustar isso aqui, ó, e vou colocar o raio de curvatura em função das outras variáveis. Então, o raio vai ser menos y dividido por εx. E vou substituir o valor do raio na expressão que nós tínhamos aqui do slide anterior. Então, eu vou ter que a minha distância c, daqui até aqui, ó, menos y dividido por εx, que multiplica aí a deformação específica máxima. Jogando o εx para cá e descendo com o c, eu tenho que a deformação em qualquer ponto da minha seção, ela varia em função da altura y dividido por c, que multiplica a deformação máxima. Olha, mas eu quero saber tensão, não quero saber deformação. Eu sei que tensão é o módulo da elasticidade multiplicado por deformação. Equação clássica aí da elástica, que nós estudamos lá em teoria em resistência 1. Então, multiplico aqui por E, multiplico aqui por E também. Eu vou ter que a tensão em x é igual a menos y dividido por c, que multiplica a tensão máxima. Já tenho uma expressão que me dá o valor da tensão em qualquer ponto aqui, em função da altura máxima, da distância máxima da linha neutra até a parte mais comprimida ou mais tracionada, e em função também da tensão máxima. Ou seja, estou começando a encontrar o caminho da luz, né? Começando a encontrar o caminho que vai me dar o que eu quero, que é encontrar as tensões na minha seção. Só que o que eu tenho lá, que vem da teoria da estrutura, é o momento fletor. Eu preciso relacionar o momento fletor a esta equação aqui para resolver o problema. Porque eu vou ter o momento fletor, vou ter as propriedades geométricas da seção, e para saber qual que vai ser a tensão, eu vou ter que pegar esse momento e essa propriedade geométrica e encontrar uma equação que relaciona com isso aqui. Ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, numa viga submetida a um momento positivo. Peguei aqui uma viga submetida a um momento positivo. Ela vai ter aqui um eixo x longitudinal. Vou chamar de eixo z, o eixo transversal aqui, ó, que é o eixo principal de inércia da seção. E o eixo y é o eixo perpendicular aqui. Também um eixo principal de inércia também, só que no outro sentido. Ora, o momento aqui, ó, é em torno do eixo z. Flexão normal simples, momento apenas em torno do eixo z aqui, ó. Vou pegar um elemento na minha seção, um elemento de área, muito pequeno, que eu vou chamar de dA. A uma distância y qualquer do eixo z. Ora, o que é momento? Momento é força vezes distância. Qual é a força que está sendo aplicada nesse elemento de área aqui? Ó, a força é a tensão em x multiplicado pela área. No caso aqui, dA. Então, o momento da força aplicada aqui em relação a esse ponto aqui, ó, vai ser o quê? Vai ser sigma x, que multiplica y, que multiplica dA. Sigma x vezes dA é a força, e y é a distância daqui até aqui. Com uma particularidade, que se a tensão aqui, ó, ela for de tração e não de compressão, ou seja, se a minha força aqui estiver no sentido positivo, o meu momento aqui em cima é negativo. Porque nós vimos
que tensões de tração em cima produzem momento negativo. Tensões de tração embaixo produzem momento positivo. Então, se a minha tensão aqui for uma tensão de tração, o momento aqui tem que ser negativo. Então, essa expressão aqui, ó, o σx é menos. Para que eu tenha momento positivo na seção, essa tensão aqui tem que ser negativa. A força tem que ser de compressão em cima. Então, meu momento vai ser menos σx, que multiplica YdA. Esse é o momento da força nesse elemento em relação a Y. Mas e o momento total da seção? Muito fácil. Eu pego cada ponto desse aqui, encontro cada Y em relação ao eixo X, ao eixo Z, e somo tudo. Somatória na matemática é integral. Então, o momento total vai ser a integral na área de menos σx, que multiplica YdA. Mas quem que é o σx? Se nós recordarmos aqui lá do slide anterior, σx é menos y sobre c, que multiplica σm. Substituindo esse valor aqui, ó, que eu tinha lá do outro slide, a minha integral fica assim, ó, o momento vai ser a integral na área da tensão máxima dividido pela distância máxima do centroide até a parte mais comprimida ou tracionada, que multiplica o y2dA. Y vezes y, y2. Isso aqui é uma constante, porque a tensão máxima é constante. E a distância c também é constante. Joga para fora da integral. O momento vai ser tensão máxima dividido por c, integral na área de y2dA. Integral na área de y2dA, nós recordamos lá da mecânica vetorial, que é o momento de inercia da seção em relação ao eixo de flexão que passa no centroide. Ou seja, a integral de y2dA nada mais é do que I. Logo, o meu momento ele é a tensão máxima sobre C que multiplica I. Se eu quero, na verdade, a tensão máxima vai ser o momento vezes o C dividido por I, ou a tensão em qualquer ponto, que é a tensão σx, vai ser o m vezes o y, sendo o y uma distância qualquer na seção, dividido pelo I. Desta forma, então, eu consigo calcular a tensão máxima ou a tensão em qualquer ponto da seção, tendo somente o momento fletor, que é uma informação que normalmente eu tenho. Calculo lá o pórtico, calculo a viga, encontro o momento fletor. E das propriedades aqui da minha seção. Propriedades geométricas da seção transversal da viga. Ou do elemento estrutural que eu estiver trabalhando com ele. Se a gente pegar aqui uma viga retangular, ó, uma seção retangular, de espessura BW e altura H, quanto que vale o C? C vale H sobre 2, que é a distância do centroide até a parte mais distante, né? A fibra mais distante aqui, ó, tanto em cima quanto embaixo. Então, é H sobre 2. E o momento de inércia em relação ao eixo que passa no centroide, BH3 sobre 12. Observe que são informações constantes. Isso aqui só vai variar se a minha seção mudar de forma. Pensando então em simplificar o cálculo, foi criado aqui o módulo de resistência elástico, que é dado pela letra W. Pois se essa relação aqui é constante, eu posso criar aqui esse módulo, inclusive tabelar isso, né? Se você pegar aí as tabelas de perfis metálicos, o W aqui é tabelado, em função da inércia do perfil e da distância C, que se for duplamente simétrico vai ser o mesmo, né? Tanto para cima quanto para baixo aqui, ó. Tanto o módulo superior quanto o módulo inferior, ele é o mesmo. Se eu tiver, por exemplo, um perfil que não é simétrico, o centroide aqui não vai estar no meio certinho, a distância C vai variar, então eu vou ter dois módulos, o módulo superior e o módulo inferior.
Mas para os perfis, por exemplo, que você tem no mercado, perfis duplamente simétricos em estrutura metálica, esse módulo aqui ele é apenas um, tanto para cima quanto para baixo. Fazendo isso, eu consigo calcular a minha tensão máxima utilizando o módulo, porque a tensão máxima vai ser o momento dividido pelo módulo de resistência elástica. Se eu quiser calcular, por exemplo, o momento que causa o escoamento da seção, basta eu colocar aqui a tensão de escoamento. Jogo o W para cá. Qual vai ser o momento que vai produzir o escoamento, o início do escoamento da minha seção? É o módulo de resistência elástico multiplicado pelo σy. Muito fácil, né? Bom, o módulo de resistência elástico, e essa é a equação que a gente deduziu aqui, ela é válida enquanto estamos trabalhando em regime elástico. Se nós recordarmos aqui lá da resistência 1, um gráfico de tensão e deformação, diagrama, por exemplo, do aço, um aço isento de tensões residuais. Como é que é esse gráfico aqui? Eu tenho aqui uma fase elástica, em que as minhas tensões elas são proporcionais às minhas deformações, ou seja, o material obedece muito bem à lei de Hooke. Eu tenho aqui a tensão de escoamento. Neste ponto aqui eu passo a ter uma fase plástica, em que as deformações aumentam muito, a tensão permanece constante igual a Fy. Depois eu tenho aqui o encruamento, a estricção lá em cima e a ruptura. Mas o que importa para a gente agora é o seguinte: para utilizar essa equação aqui, em que a tensão é o My dividido pelo I, eu tenho que estar trabalhando nessa região aqui, na região elástica do material. Mas posso também trabalhar com o meu material aqui, na fase plástica. Porque quando eu trabalho levando em consideração as propriedades elastoplásticas da seção, eu aproveito muito mais o material do que somente aqui na fase elástica. Eu devo dimensionar alguns perfis na fase elástica? Sim, a gente vai ver isso lá no curso de metálicas. Mas são estruturas mais esbeltas. Em regra geral, para aproveitar melhor o material, eu posso dimensionar nesse patamar aqui, que é aproveitando o comportamento elastoplástico da seção. Como é que eu faço isso? Vamos ver aqui. Eu vou simplificar o meu diagrama. Ele vai ficar assim, vai ter aqui a fase elástica e a fase aqui plástica somente. Eu vou ter aqui a deformação do início do escoamento, que eu vou chamar de εy, e vou ter aqui a deformação última, que eu vou considerar que é a ruptura, que é a formação da rótula plástica. Ora, quando é que vai acontecer essa formação de rótula plástica aqui? Quando é que a minha seção vai estar totalmente plastificada? Vamos ver aqui um exemplo. Vou pegar uma viga, vou aplicar nessa viga uma carga. Apliquei um carregamento nela, ela sofreu uma deformação inicial. Vamos imaginar que nesse ponto aqui, pegando a viga aqui na seção em corte, as minhas tensões são tensão máxima em cima de compressão menor ou igual a Fy. Tensão máxima de tração embaixo menor ou igual a Fy. Então, por enquanto, eu estou aqui em regime elástico linear, porque a minha tensão máxima não ultrapassou o valor do escoamento. Então, a distribuição de tensões aqui é linear. E eu estou aí com o material ainda obedecendo a lei de Hooke, tudo certinho. Posso calcular as tensões aqui por aquela equação que nós vimos lá que a tensão máxima é o My sobre I. Mas vou aumentar um pouquinho a carga. Aumentei a carga, a deformação aumentou e, consequentemente, eu plastifiquei a seção. Então, essa região rachurada aqui, tanto em cima quanto embaixo, eu passei a ter uma tensão de compressão igual a Fy,
e aqui também igual a FY. E aqui no meio, ó, eu ainda continuo com a tensão menor que FY. Mas nessa região aqui já houve plastificação, eu já estou naquele patamar lá de escoamento. Se eu aumentar ainda mais o carregamento, o que vai acontecer? Eu vou plastificar tudo. E a minha tensão na parte de cima de compressão vai ficar toda igual a FY. Seção toda com a tensão igual a FY. E a tensão de tração embaixo também toda igual a FY. Esse ponto aqui é o meu limite. Porque se eu aumentar um pouquinho mais a tensão, o que vai acontecer? Vai ocorrer a ruptura da seção. Porque a minha tensão vai atingir a tensão de ruptura. Então eu posso dimensionar a seção até aqui, ó. Porque esse é o meu limite. Este é o meu carregamento, que está em estado de limite último. A gente vai estudar isso lá no cálculo estrutural em concreto, em estrutura de aço. Porque a partir desse ponto aqui já vai acontecer a ruptura. Eu não posso mais colocar carga na estrutura. Houve então a formação aí da rótula plástica. Qual então que vai ser o momento que vai causar a plastificação total da seção? Olha, se eu vier aqui, ó, e concentrar as minhas tensões, concentro a minha tensão em uma força exatamente no centroide da área aqui, ó, acima da linha neutra, que eu vou chamar força de compressão. E concentro as minhas tensões aqui em uma força abaixo da linha neutra, que eu vou chamar força de tração. Eu tenho uma distância entre elas. Momento fletor é força multiplicado por distância. Olha, mas quem que é a minha força? Se a minha tensão aqui, ó, é sigma y, né, ou Fy, a minha força vai ser o quê? Vai ser a área acima da linha neutra multiplicado pela tensão de escoamento. Minha força de tração vai ser a área abaixo da linha neutra multiplicado pela tensão de escoamento. Olha, para encontrar o momento, se eu sei onde é que está a linha neutra, eu tenho as distâncias entre o centroide da seção de cima em relação à linha neutra e a distância entre o centroide da seção de baixo em relação à linha neutra, que eu vou chamar de y1 e y2. Julgando aqui na equação do momento, ó, momento é força vezes distância. Então, o momento que causa a plastificação da seção vai ser a força, que é a área, vezes a tensão, multiplicado pela distância. Então, Fc vezes y1. Área comprimida, tensão de escoamento, y1. Mais área tracionada, tensão de escoamento, que é a força de tração, multiplicado por y2. Ajustando isso aqui matematicamente, né, tirando a tensão de escoamento aqui para fora, eu tenho que o momento de plastificação vai ser a tensão de escoamento, que multiplica a área comprimida vezes a distância y1, mais a área tracionada, multiplicado pela distância y2. Essa expressão que está aqui dentro, ó, ela é conhecida como módulo de resistência plástica da seção. E é dado pela letra Z. Do mesmo jeito que eu tenho um módulo de resistência elástico, quando estou trabalhando em regime elástico, eu vou ter um módulo de resistência plástico, quando eu trabalho aqui no regime elastoplástico, aproveitando aí as propriedades plásticas da seção. E ele é dado aqui pela letra Z. Quer encontrar o momento que causa plastificação numa seção? Basta multiplicar a tensão de escoamento pelo módulo de resistência plástico que você encontra esse momento. A gente vai ver lá na frente, no curso de metálicas, que a grande maioria dos nossos dimensionamentos vão ser feitos dessa forma. A gente vai dimensionar o perfil das vigas fletidas através da multiplicação da tensão de escoamento do aço pelo módulo de resistência plástica da seção e, obviamente, adicionando lá os coeficientes de segurança que são pertinentes do cálculo.
Ok? Muito bem. Então essa aula nossa de flexão de vigas, ela fica por aqui. Eu te aguardo numa próxima aula de resistência de materiais. Um grande abraço e até lá.